Olha, falando francamente e sobre a base do Leão do Esporte Clube do Recife, fica a pergunta no ar. Realmente, o que o presidente tem dito, um aumento do CT, é de fundamental importância para melhorar a base do esporte? Os investimentos feitos na base do esporte tem valido a pena? Será realmente que os jogadores da base do esporte são prioridade para o Esporte Clube do Recife? Ou é tudo conversa para boi dormir? Eu vou falar um pouco sobre isso nesse vídeo, sobre a base do esporte. Oportunidade, valorização ou apenas barriga de aluguel para os clubes do eixo? A gente vai falar muito sobre isso aqui. Para tudo. Troca para o modo mais rápido de Pernambuco. Agora, os pernambucanos testaram e aprovaram a Detel como a internet mais rápida e mais estável. E tem mais. Maior velocidade de download, Deezer, tecnologia XGS-PON, Wi-Fi 6, Wi-Fi Plus, melhor rede móvel, clube de vantagens, TV. Ufa! Vem para a mais rápida de Pernambuco. Vem para a Detel. Pois é, a Detel aí dando oportunidade ao nosso canal, valorizando o nosso canal, e você também quiser deixar sua marca aqui, ó, e ter o comercial sendo valorizado para divulgar a tua marca no canal que mais cresce em Pernambuco, entre em contato conosco aí pelo e-mail do canal que está aí na tela. Quem também está ajudando a gente é a Mari Massoterapeuta, que faz as melhores massagens aqui do interior de Pernambuco. Se você é de Gravatá, cidade, circo, vizinhas, entra aí no Instagram da Mari, Mari Massoterapeuta. Se você também quer regularizar sua empresa, seu imposto de renda, certificado digital, a solução é aqui, ó, Atos 6 Contabilidade, ou Atos Soluções Contábeis. No Instagram você vai lá, Atos 6 Contabilidade, entre em contato com a Priscila e com o Jimenez e acerta aí tua empresa, né? A Detel, que fornece a melhor internet de Norte e Nordeste, a clínica da doutora Érica Veiga, para você fazer sua automodelação, rinomodelação, botox e muito mais, vai lá no Instagram, Érica Veiga, e agenda lá a tua consulta. E a Império Fitness, que é a melhor academia de Vitória de Santo Antão, para você ficar em forma, rapaz. A Império Fitness é top aqui no bairro do Cajá, a principal do Cajá, na rua Doutor José Rufino de Bezerra. Vai lá falar com a Adriana e com a Alberes. Pois é, meus amigos, por que eu resolvi puxar esse assunto da base? É muito interessante. Porque nos últimos anos, o esporte vem dizendo que valoriza muito a base. Mas a gente sabe como é a base do esporte e como os jogadores são tratados por cronista, por torcedores, pela própria direção. Será que realmente os jogadores têm a oportunidade que merecem? Vamos falar de alguns casos. O caso primeiro, assim, que apareceu e surgiu, e hoje foi até para a seleção, o Joelito, vendido barato lá atrás ao Hoffenheim da Alemanha. Muito jovem o Joelito. E rendeu e rende dinheiro ainda para o esporte. Mas vamos lá, isso lá atrás, depois foram vindo outros jogadores que apareceram no esporte, mas não tiveram tanta oportunidade, são emprestados. Muitos aí ainda jogam em times principais do Brasil, o caso do René, que joga no Fluminense, um jogador que a torcida não gostava muito, mas foi da base do esporte. Juba, será que foi valorizado? Vamos ver. Juba foi de graça para o Bahia. O Juba hoje é cogitado até para a seleção por muitos. Então a base realmente é valorizada no esporte? Ah, não, Drayton, mas tem o Pedro Lima que foi vendido por milhões. Sim, esse foi valorizado, foi vendido por milhões. Mas será que realmente foi uma descoberta da base do esporte? Como assim Drayton não foi descoberta? Será que ele realmente foi colocado para ser protagonista ou foi mero acaso? Porque quem descobriu ele foi o treinador Sosso. E muita gente criticava Sosso. Sosso colocou ele para ir jogando e pegou cancha, porque Sosso realmente enxergou o talento no jogador, que não era um supra-sumo, mas foi vendido a um bom preço, rendeu bom dinheiro ao Esporte Clube do Recife e ainda rende. Agora está no Porto, lá de Portugal, tomara que tenha chance, não foi tão bem na Inglaterra. Apareceu recentemente o Zé Lucas. Muitos se dizem que vai ser a maior venda do esporte, mas vamos analisar, até agora não foi vendido, o jogador não tem jogado bem. Mas é um jogador promissor, concordo. Não é um craque, para mim ainda não era para ser titular. Mas por que você está falando isso, Drayton? Eu vou chegar a um ponto. Porque tem jogadores
que a torcida vê e fala, meu amigo Laércio, que é membro aqui do canal, um dos maiores apreciadores da base do Sport Clube do Recife, sempre comenta comigo, fala sobre a base, mostra jogadores, mostra vídeos, ele assiste jogo da base mesmo, ele é um profundo conhecedor da base do esporte, muito mais do que eu, porque eu não tenho tempo totalmente necessário para estar vendo esses vídeos, e o Laércio tem o tempo dele lá, não estou dizendo que o Laércio é muito ocupado, mas ele tem um tempo disponível que ele consegue ver isso, e ele diz que prefere até mais ver do que jogo do time principal, e Laércio fala de muitos jogadores. Você quer saber da base do esporte, você vai procurar Laércio. Laércio tivesse o canal, era o canal mais bem informado sobre a base, e ele me informa muita coisa. O que acontece é que nos últimos dias apareceu o Vitor Hugo jogando no time principal, na lateral esquerda. Mas o interessante de tudo isso é que o esporte, todo torcedor do esporte que conhece a base do esporte, fala de dois jogadores, o Rafinha e o Cordeiro. Eu gosto muito mais do Cordeiro, mas tem gente que gosta muito mais do Rafinha. Mas o esporte tem o Lucas Marrom, tem o Marco Polo, tem muitos jogadores que são da base do esporte, e esses jogadores não tiveram oportunidade. Só lembrar também de outro que não teve oportunidade, que é o Riquelme, que acabou de ser vendido. O Riquelme aí, vendido barato. Tem o Lucas Anocelo, que está lá no Vasco, que pertence ao esporte também, mas o esporte fez um acordo, porque não tinha na época o selo formador, até entendo, mas deu uma porcentagem para o Vasco, né, por conta desse acordo. Mas onde é que tu está querendo chegar, Draito? Onde eu estou querendo chegar é um ponto interessante. O Vitor Hugo, que teve oportunidade agora, e o Daniel Paulista falou muito bem do jogador, e muitos falam muito bem dele, é interessante que ele não é jogador do esporte. Aí é o meu questionamento. O esporte precisa tanto de lateral. E por que um único jogador que não é do esporte? Ah, Draito, mas o esporte tem direito de compra. Não interessa, mas ele não é do esporte. Por que o Rafinha não teve uma oportunidade? Por que o Cordeiro, se são tão bons jogadores, não tem uma oportunidade para jogar? O engraçado é que vem jogadores de tudo que é time aqui. A gente já viu muitos jogadores, jogador que veio do São Paulo, esqueci o nome daquele meia que veio do São Paulo, e os meias daqui nunca são colocados, centroavantes que vêm de fora, e os daqui não são colocados, porque o Riquelme nunca teve uma oportunidade de verdade no esporte. O Juninho, que teve todo aquele problema, era um jogador promissor, o esporte nunca deu oportunidade direita ao jogador. Ele entrava, eu lembro, entrava uma partida, outra jogava bem, na outra não entrava mais. Os volantes do esporte que saíram, o Fábio Matheus, esqueci o nome do outro volante, emprestado, o zagueiro do esporte, que fizeram uma análise muito bem feita dele, que está lá no Atlético, o Aju. Mas a direção traz jogadores de base de outros clubes que não jogam absolutamente nada e coloca para jogar. Não estou dizendo que é o caso de Vitor Hugo, que o esporte tem direito de compra a ele, mas não é da base do esporte, literalmente, ele está na base do esporte, é totalmente diferente. Os da base mesmo não recebem oportunidade. Então, por que o presidente chega e diz assim, olha, nós vamos investir milhões com os meninos de ouro e a gente não vê esses jogadores? Vê um ou outro esporadicamente. E para que investir 20 milhões num CT se os jogadores da base não jogam? Porque tivemos times da base do esporte tão bons que aquele time de Juninho, aquela época lá atrás, era para ter sido mantido. Aquele time. Se aquele time tem sido mantido, fica se perguntando, a gente fica se perguntando, por que é realmente que eles falam que dão oportunidade e a gente vê tanto jogador bom e não aparece? Por exemplo, o Lucas Marrom, que o Laércio me fala muito desse jogador, e eu fui ver o jogador, foi gol de bicicleta, gol de cabeça, gol de voleio, é rápido, é inteligente, joga com a cabeça erguida, tem muitos outros bons jogadores e realmente eles não aparecem. Mas aí, Draito, quem vai jogar o cara numa Série A? Não, cara, é para manter um time padrão, como tinha aquele time lá de Juninho naquela época. Se tivesse mantido aquele time padrão, ó, deixa esse time como um time B, todo clube de fora tem um time B. E o esporte não tem, diz que utiliza. Nunca vai utilizar perfeitamente ninguém por conta disso, porque você tem que ter um time B. E esse time B tem que ser formado pelo time da base. B de base seria até interessante. Porque todo time tem. Pode observar, cara, o Real Madrid, os jogadores quando saem daqui, para eles se aprimorarem, eles vão pro time B. E por que não faz isso aqui, cara? Não faz, não. Tem o Junior, tem não sei o quê. Não, eles lá não tem isso, eles têm um time B. Então ele vai treinando o jogador para pegar a filosofia de jogo para depois ir profissional. Aí onde seria testado de time B? Pernambucano. Copa do Nordeste. Aí depois ficam se vangloriando. Não, o time ganhou o Mad Cup, ganhou não sei o que, ganhou não sei o que. E daí depois os jogadores sumem, cara. Aí vão brilhar em outras equipes. Isso é minha crítica, essa é minha crítica. Eu critico baseado nisso aí, cara.
Porque a gente vê tanto jogador bom e eles não aparecem. Por que eles não aparecem? Por conta disso. Desse detalhe. Realmente investir na base? Será que vale a pena? Ou é apenas conversa para boi dormir? É o que eu acho. Ultimamente eu acho que é conversa para boi dormir. Porque eu não vejo esses jogadores aparecerem. É um ou outro esporadicamente. Aí a galera vem e pergunta, na base do esporte, os caras de fora perguntam, na base do esporte tem ninguém aqui para substituir um jogador, não? Aí fica trazendo o Kevson da vida e outros jogadores aí que vêm da base aqui, depois não aprova e volta do Bragantino. Jogador do Bragantino, Lucas Cunha aí. O que adianta, cara? O que adianta investir na base se não tem o retorno necessário? Aí depois se fica se vangloriando porque vendeu um jogador e gasta dinheiro em jogador ruim. Foi o que aconteceu. Vendeu o Pedro Lima e gastou em quem? Em quem? Vocês lembram das duas contratações do Sport? Deu 24 milhões, não é precisa dizer o nome. Eu nem vou repetir. Nem vou repetir, porque dá dor nos ouvidos tanto escutar isso. Aí você vê matéria, feito essa daqui agora, que eu vou compartilhar para vocês. Aí que você fica de queixo caído, que eu nem sabia. Eu acho que pouca gente sabia, até eu colocar isso em um short, tá? Que o jogador não era jogador do esporte. Aí, ó. Olha a matéria. Sport tem garantia de renovação em contrato do custo lateral de 16 anos, lançado na Série A. Aí. O menino não é do Sport, cara. O Vitor Hugo aqui, o principal surpresa da escalação do Sport dentro do Bragantino, no último domingo, lateral esquerdo. O Vitor Hugo tem um contrato curto com o clube. O cara não é jogador do Sport. Ele é lá do Espírito Santo. Eu não sabia disso. Eu acho que ninguém sabia disso. É o Vitor Hugo que jogou. Não foi tão bem, mas estreou. Agora eu pergunto, e por que não coloca... E por que não coloca Cordeiro e Rafinha? Vai entender. Meus amigos, deixa teu comentário aí se você concorda ou não com a diretoria do esporte. Eu não concordo.